A todos, bom dia. A gente vai tratar agora do teorema fundamental do cálculo. Vamos dar um tratamento mais prático, né? Sem muita preocupação com o rigor matemático. Então vamos lá. Aqui, onde está o cursor, você tem o gráfico da função f de x, ó, f de x. Observe que essa função ela está toda acima do eixo horizontal x. Então f de x é toda positiva, está acima do eixo x, né? E eu dou f de x, eu estou dando no intervalo que vai de a até b, de A a B. O que é a integral definida? A integral definida de A até B da função f de x. A é limite inferior, B é limite superior e f de x é o integrando. Certo? Essa integral definida, o significado geométrico dela, ela basicamente é a área debaixo da curva. A área entre a curva f de x e o eixo horizontal x. Então, a integral definida é essa área aqui, ó, entre a curva e o eixo horizontal. Certo? Você vai dividir essa área que vai de A até B em um monte de caixinhas retangulares. E vai somar as áreas de todas essas caixas. Então, a integral, basicamente, ela é um somatório, né? Você vai dividir o intervalo de A até B em um monte de caixas retangulares, depois soma todas as áreas das caixas. Ou seja, a integral é um somatório. Aí você faz a largura da caixa tender para um número muito pequeno, dx. A largura tender para o infinitesimal. Então, isso aqui seria uma caixinha infinitesimal, né? De largura dx e altura f de x. De maneira que f de x dx é a área da caixa, né? Essa caixinha em vermelho aqui. Então, f de x dx, esse argumento aqui da integral, é a área dessa caixinha em vermelho. Ao integrar, você está somando as áreas de todas as caixas, desde o ponto A até o ponto B. Todas as caixas infinitesimais. Ou seja, uma soma que era discreta, uma soma de áreas de larguras finitas, agora vira uma soma contínua, certo? Ou seja, uma soma de áreas de largura infinitesimal, uma infinidade de caixas, certo? Então, a integral é a área debaixo da curva, f de x, de A até B. E se essa curva, aqui embaixo, se essa curva f de x estiver toda abaixo do eixo horizontal, ou seja, f de x for negativo, a curva agora está abaixo do eixo horizontal, certo? Ao integrar, você ainda vai obter a área entre a curva e o eixo horizontal. Você vai obter essa área aqui, só que com sinal negativo, porque a sua curva está abaixo do eixo horizontal, certo? Observe que a caixinha infinitesimal, que está aqui em vermelho, ó, ou seja, de área f de x dx, ela tem área negativa. Dx é positivo, mas a altura f de x é negativa. Então, a área dessa caixinha infinitesimal é negativa. Então, você está somando um monte de caixas de áreas negativas, né? Então, o resultado da integral vai ser negativo. Negativo porque a minha curva está abaixo do eixo horizontal, certo? Aqui, a integral é positiva porque a curva está acima do eixo horizontal. Mas nos dois casos, a integral lhe dá a área entre a curva e o eixo horizontal. Um exemplo. Aqui eu tenho essa curva aqui, ó, uma reta. Equação de uma reta. Ó. F de x é igual a x menos 6. Ou y é igual a x menos 6, né? Então eu escrevo a reta assim ou assim, certo? É a mesma reta, né? Tá aqui a reta, né? Tá aqui a reta. Passa por esses pontos aqui, ó. Corta o eixo vertical no menos 6. Ou seja, quando x for 0, y é menos 6. Raiz é 6. Quando x for 6, o y é 0. E quando x for 10, o y é 4, né? Só trocar aqui, né? X 10, y dá 4, certo? Então passa por esses pontos. O que é que eu quero? Eu quero a área em duas regiões. Vamos começar por aqui de baixo. A região que vai de 0 até 6. Começar por essa integral de baixo aqui, ó. Eu quero essa integral aqui, ó. Integral de 0 até 6, x0 até x6, né? Da função f de x, ou seja, da reta, que é x menos 6, dx, certo? Isso aqui vai lhe dar o quê? A área entre a reta e o eixo horizontal. Mas observe que a reta, ó, de 0 a 6, ela está abaixo do eixo horizontal, certo? Eu vou obter essa área aqui, ó, entre a reta e o eixo horizontal, e o eixo x. Essa áreazinha aqui, desse triângulo, ó, só que com sinal negativo, né? Então você vai obter aqui a área do triângulo x que está entre 0 e 6, com sinal negativo. Sinal negativo porque a reta está abaixo do eixo horizontal, certo? Ou seja, observe que a minha caixinha infinitesimal, ela tem área negativa. Ó. F de x, que é x menos 6, dx. Dx positivo, altura negativa. Certo? Então, o resultado vai dar uma área negativa. A área de um triângulo. Qual é a área desse triângulo aqui? Ó? Base, de 0 até 6, dá 6, né? 6
vezes a altura 6 dividido por 2. Como é que é a área do triângulo? Base vezes a altura dividido por 2. Lembrando de colocar o sinal negativo. Ou seja, a integral dá menos 18. Certo? Menos por quê? Repetindo. Porque a curva entre 0 e 6, a reta está toda abaixo do eixo horizontal. Então, da área desse triângulo com sinal negativo. E agora de 6 até 10. A primeira integral aqui. Ó. Eu vou integrar agora a reta, a equação da reta, x menos 6, de 6 até 10. 6 até 10. Certo? Vai dar a área agora desse triângulo aqui. Ó. Só que com sinal positivo. Observe que de 6 até 10, a reta está acima do eixo horizontal. Ó. Então, o resultado da integral é positivo. Nesse caso aqui, ó, o gráfico acima do eixo horizontal, de 6 até 10. Certo? Então, vai dar a área desse triângulo. Como é que é a área desse triângulo? Base, que distância é essa aqui? Ó? Entre 6 e 10? 4, né? 10 menos 6, né? Entre 6 e 10 dá 4, né? Tá aqui, eu destaquei aqui, ó. 4. E a altura? Essa altura aqui é quanto? 4 também, né? Dá quanto a área do triângulo? Base 4 vezes a altura dividido por 2. 8. Um sinal positivo. Certo? Observe que ao integrar de 6 até 10, você está somando caixinhas retangulares de áreas positivas, entre 6 e 10. Então, a integral entre 0 e 6 dá negativa, área do triângulo, só que negativa. Esse caso aqui, ó, reta abaixo do eixo horizontal. Certo? Entre 6 e 10, a reta está acima do eixo horizontal. Esse caso aqui, ó, área do triângulo, só que com sinal positivo. Ok? Então, vamos para frente. Vamos fazer um resumo breve das propriedades das integrais definidas. Aqui você tem a integral de 2 até x, né, da função f. O que acontece se você fizer o x se aproximar do 2? A gente sabe que a integral é essa área riscada aqui em vermelho, né, debaixo da curva. Quando o x se aproxima do 2, o que acontece com essa área em vermelho? Se aproxima de 0, né? Então, se você trocar aqui o x por 2, ou seja, fizer o limite superior igualzinho ao inferior, né? Trocar aqui o x por 2, a integral fica 0. Ou seja, a área em vermelho fica 0. Né? Então, se o limite inferior for igual ao limite superior, a integral dá 0. Certo? Repetindo, se o limite inferior for igual ao superior, a integral 0. Aqui o exemplo 1. Integral de x3 de 5 até 5. Dá 0, né? O limite inferior é igual ao superior. Certo? Outra propriedade aqui. Se você tiver o integrando multiplicado por uma constante, você pode tirar essa constante da integração. O integral de f de x, 2 até 3, 5 vezes f, né? Você tira o 5 da integração. Tira a constante da integração. Então, isso aqui dá 5, integral de f de x. Certo? Exemplo. Integral de 3 até 4 de 2 elevado a x, eu tiro 2 da integral. Certo? Então, integrando multiplicado por uma constante, você pode tirar a constante da integral. Certo? Tira a constante da integração. Ok? Soma e diferença de funções. Integral da soma. Integral da soma ou da diferença. F mais g ou f menos g. Isso aqui é igual à soma ou à diferença das integrais. Então, repetindo. Integral da soma ou da diferença é igual à soma ou diferença das integrais. Certo? Exemplo 4. Integral de x5 mais e elevado a 2x. Isso aqui é o quê? Integral da primeira função, né, x5, mais integral da segunda, e elevado a 2x. Então, integral da soma é igual à soma das integrais, certo? Agora, combinando essa propriedade 4 aqui com essa 2, né? Integral 3x2, né, o x2 multiplicado por uma constante, menos 5e elevado a x. Isso aqui dá o quê? Essa integral aqui dá integral da primeira função, 3x2, menos integral da segunda função, 5e elevado a x, certo? Aí o que é que você faz com essas constantes? Tira da integração. Uma constante multiplicada por uma função, né? Por integrando, né? Então você tira o 3, tira o 3 da integração, 3x2, né? 3 integral de x2, menos, tira o 5 da integração, 5 integral de e elevado a x, certo? Outra coisa, outra propriedade, né? Integral da função de 2 até 6. F de x de 2 até 6. Você pode dividir essa região em partes, né? Aqui. Pode pegar essa integral de 2 até 4, por exemplo, né? Depois de 4 até 6. Lembrando que essas integrais são áreas. Então, como a área é aditiva, equivale a somar a área 1 com a área 2, né?
Então, integral de 2 até 6 é igual a integral de 2 até o número que está no meio, entre 2 e 6, né? Pode ser o 4, 2 até 4, mais integral de 4 até 6. Observe que é como se esses 4 se cortassem, né? Certo? Pronto, então uma revisão muito breve de propriedades, a gente vai tratar disso depois, as propriedades, certo? Vamos para frente. Nesse slide aqui, a gente introduz o teorema fundamental do cálculo. Vamos só fazer uma revisãozinha aqui da integral indefinida. Aqui você tem aqui onde está o cursor. Derivada de f em relação a x é igual a f, certo? A gente diz que o f é uma primitiva de f. Isso aqui é um tipo de problema que aparece muito em aplicações física, engenharia. É muito comum você dar a derivada de uma função, ou seja, você dá o f e estar atrás e procurar o f. Ou seja, que função tem a derivada f pequeno, certo? Então, uma coisa muito comum em engenharia, né? Você dá o f, a derivada de uma função, e quer que função tem aquela derivada, ou seja, quem é f. Existe um simbolismo para que eu isole esse f? Tem, através da integral, né? Integral indefinida. Você diz que o f, ou seja, a primitiva de f é igual à integral de f dx. Esse f aqui é o argumento da integral, né? É o integrando, certo? Então, o f é a primitiva. É aquela função que eu derivando, eu encontro o f, certo? Fazendo um sumário aqui, ó. Integral de f dx é o f, certo? Isso quer dizer que se você derivar o f em relação a x, você volta para o f, o argumento da integral. Se você pegar esse f, ou seja, essa primitiva, e somar uma constante, certo? Ela ainda é uma primitiva. Isso quer dizer o quê? Se eu somo uma constante qualquer, esse c aqui é uma constante qualquer, 2, 3, π, né? Se você derivar esse f mais a constante, daqui, ó, derivando o f mais a constante, derivada de f é o f. Derivada da constante é zero. Ou seja, essa derivada ainda dá o f, certo? Então, a primitiva de uma função é aquela função que eu derivando, eu obtenho o argumento da integral. Ou seja, eu obtenho o integrando, né? Então, e se eu pegar essa função e somar uma constante, essa primitiva e somar uma constante, ainda é uma primitiva, certo? Ou seja, se eu derivar essa função aqui, somada com a constante, eu ainda obtenho o f, ok? Exemplo. Integral de x2 dx, certo? Quem é a primitiva dessa integral? O resultado dessa integração, ou seja, o f, é x3 sobre 3, certo? Por quê? Porque ao derivar essa função aqui, ao derivar esse resultado da integral, eu obtenho x2. Derive x3 sobre 3, dá o quê? 1/3 sai da derivação, fica 3x2. Corto 3 com 3, dá x2. Ou seja, ao derivar essa função, eu obtenho x2. Se eu somar esse resultado a uma constante qualquer, esse c é uma constante qualquer, certo? Ainda se eu derivar isso aqui, ó, se eu derivar x3 sobre 3 mais a constante, eu ainda obtenho x2. Ou seja, somando uma constante qualquer, eu ainda obtenho integrando, x2. Ok? Outro exemplo, integral de e elevado a x dx. Por que dá e elevado a x? Porque se eu derivar esse resultado e elevado a x, eu obtenho o próprio e elevado a x. Se eu somar uma constante, ainda assim eu obtenho e elevado a x ao derivar. Certo? Então, o resultado da integral é e elevado a x mais uma constante arbitrária qualquer. Certo? O que diz o teorema fundamental do cálculo? Na verdade, a segunda parte do teorema fundamental do cálculo. Ele tem duas partes, né? Como eu estou falando muito superficialmente, né? Só estou atrás de coisas práticas, né? A primeira parte eu não vou falar, porque você usa a primeira parte do teorema para provar essa segunda parte, certo? Para provar a segunda. E para mostrar que o resultado dessa integral, essa primitiva, é uma função contínua, se o integrando for contínuo, se o f for contínuo, né? Então vamos lá para a segunda parte. A integral definida de a até b de f dx é o quê? Pela segunda parte do teorema fundamental do cálculo, você vai atrás da primitiva do f de x, né? Aí depois vai substituir o x, o limite superior b e o limite inferior, f de b e o f de a. Aí vai subtrair os dois, certo? Repetindo, qual é o resultado dessa integral definida aqui? Pela segunda parte do teorema fundamental do cálculo. Como é que você acha esse resultado? Você encontra uma primitiva, ou seja, o resultado dessa integração, um f, depois substitui na verdade, né? Substitui o limite superior, f de b, e substitui o inferior, f de a.
e subtrair os dois, certo? Ou seja, f de b menos f de a, que eu posso escrever de maneira simbólica assim, né? F de x, AB. O que é que significa isso aqui? Eu vou substituir o b primeiro, achar o f de b, depois vou substituir o a, o f de a, e subtrair os dois, certo? Então, como é que é a receita de bolo para encontrar o resultado de uma integral definida? Repetindo, qual é a receita para encontrar o resultado de uma integral definida? Integral de a até b. Primeiro você procura, você tenta encontrar uma primitiva, ou seja, o resultado da integral, certo? Encontro o f, encontro a primitiva da função. Depois que eu encontrar o f, a primitiva, eu subtraio os limites superior e inferior. Subtraio o f de b do f de a. Pronto, isso aqui é o resultado da minha integração pela segunda parte do teorema fundamental do cálculo, certo? Repetindo, o resultado dessa integral é o quê? Procuro uma primitiva, tento encontrar o resultado da integral indefinida, né? Depois eu subtraio os limites superior do inferior. Eu substituo no x, substituo b, depois substituo a, subtraio, certo? Exemplo, integral de x2 dx, x2 dx de 1 até 2. Como é que eu encontro essa integral aqui? Primeiro você tem que encontrar uma primitiva, né? Ou seja, o resultado da integração de x2 dx é o quê? x3 sobre 3, mais uma constante qualquer. Então, o resultado dessa integral indefinida, ou seja, o f, a primitiva, é x3 sobre 3 mais c. Esse exemplo aqui, ó, que eu fiz aqui. Ó. Então, primeiro você encontra uma primitiva da integral. Então, o quê? x3 sobre 3 mais uma constante qualquer. Esse c é uma constante qualquer, 2, 3, 5, né? Depois que acha a primitiva, o que é que você faz? Você substitui os limites superior e inferior. Substitui o f aqui no 2 e 1. F de 2 é o quê? F de 2. 2 ao cubo sobre 3 mais c. Aqui, ó, 2 ao cubo sobre 3 mais c. Certo? Esse c é uma constante qualquer, arbitrária. Certo? Depois substitui o limite inferior. Troca o x por 1 aqui. Ó. F de 1. 1 ao cubo sobre 3 mais c. 1 ao cubo sobre 3 mais c. Depois diminui os dois. Subtrai os dois. Certo? Então, resumindo, você substitui o f, troca o x por 2, depois troca o x por 1 e subtrai os dois resultados. Certo? Observe que a constante arbitrária não vai fazer diferença nenhuma no resultado, porque ela se cancela. Ó. Mais c e menos c. Então, a constante arbitrária não faz diferença nenhuma no resultado, porque ela aparece nos dois termos, no f de 2 e no f de 1. Então, esse c aqui se cancela. Certo? 2 ao cubo sobre 3, então voltando para cá, né? É 8 terços, né? Está aqui a integral, né? 8 terços. 1 ao cubo sobre 3, 1 terço. Ou seja, o resultado é 7 terços, certo? Tem uma outra maneira simbólica de você escrever essa diferença aqui, ó. Aqui, é assim, ó. Você coloca aqui, né? Você aqui o f de x, né? O f, coloca aqui o 1 e o 2. Isso aqui significa que você vai subtrair o f de 2 do f de 1. Ou seja, isso que está escrito aqui, ó, esse aqui é o simbolismo para representar isso aqui, ó. F de 2 menos F de 1. Certo? Eu coloco aqui o 2, substituo o 2 em x, o F de 2, depois substituo 1, F de 1. Certo? Então, sumário breve, como é que é a receita de bolo para achar o resultado de uma integral definida? Eu procuro encontrar a primitiva, achar o F. No caso, x2, eu achei a primitiva. Depois que eu achei o F, eu substituo o F, limite superior e limite inferior. F de 2 e F de 1. E subtraio os dois. Depois que eu acho a primitiva. Ok? Vamos para frente. Uma outra aplicação do teorema fundamental do cálculo. Eu quero essa integral definida aqui. Ó. Integral de 3 até 6. Né? O integrando é 1 sobre x dx. Né? Então, isso aqui, integrando 1 sobre x. Ou seja, dx sobre x. Eu quero essa integral aqui, certo? E quero essa outra aqui. Ó. O integrando é o mesmo. Ó. O integrando é o mesmo. 1 sobre x. De menos 6 até 3, certo? Eu quero resolver essas duas integrais aqui, certo? O integrando é 1 sobre x, a função que eu quero integrar. 1 sobre x, está aqui o gráfico dela. Ó. F de x igual a 1 sobre x, certo? Observe que isso aqui é uma função ímpar, né? A banda da direita ó, é positiva, x de 0 até infinito é positivo. X de 0 até menos infinito é negativo, certo? Mas as duas bandas têm a mesma distância do eixo horizontal, do eixo x. Só muda o sinal, né? Certo? O y desse 6 aqui é positivo. O y desse menos 6 aqui é positivo, mas tem o mesmo módulo. É negativo, né? É negativo, mas tem o mesmo tamanho, né? Ok? Pronto.
A primeira integral. Antes de resolver a integral, eu vou partir do seguinte pressuposto. Eu sei isso aqui. Ó. Eu sei isso aqui. Derivada do log de x, do módulo de x, é 1 sobre x. Certo? Derivada do log do módulo é 1 sobre x. Certo? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a integral de 1 sobre x dx é o log do módulo, mais uma constante c qualquer. Certo? Isso porque, se você derivar esse log de módulo, você obtém o integrando, 1 sobre x. Né? Certo? Observe que aqui está no lugar, esse log aqui está no lugar do fzão. E esse 1 sobre x está no lugar do fzinho. Isso quer dizer que a integral do fzinho, 1 sobre x dx, é o log do módulo. Certo? Ou seja, ao derivar esse logaritmo aqui, mais a constante, eu obtenho o integrando 1 sobre x. Então, eu estou partindo do pressuposto que eu sei esse resultado aqui. Né? Vamos lá para a integral. Vamos para a integral. Integral de 3 até 6, dx sobre x. Certo? O integrando aqui é 1 sobre x. Como é que é a receitazinha de bolo para a gente achar o resultado dessa integral? Encontre uma primitiva, ou seja, o resultado da integração, da integral indefinida. Qual é a primitiva? Está aqui, ó, log de módulo de x mais c. Ou seja, o fzão é o log de módulo mais c. Certo? Depois que você encontrar a primitiva, você vai substituir os limites superior e inferior. E subtrair os dois. Eu escrevo simbolicamente assim, ó, log de módulo de x, o resultado da integral indefinida, mais c. Limite superior, limite inferior da integral. Certo? Esse simbolismo aqui representa o quê? Você vai substituir agora o fzão trocando o x por 6, ó, x por 6, fzão de 6, ó, certo? Depois troca o x por 3, fzão de 3, certo? Módulo de 6 é 6, módulo de 3 é 3, certo? Ou seja, fzão de 6 menos fzão de 3. Então, depois que acha a primitiva, o fzão, substitui fzão de 6 menos fzão de 3. Ou seja, troca o x por 6 e depois por 3, certo? Observe que essa constante czão aqui se cancela. Se cancela, né? Mais c e menos c. Dá o que o resultado? Fzão de 6 menos fzão de 3. Log de 6 menos log de 3. Certo? Propriedade do logaritmo. Isso aqui é log de 6 sobre 3. Certo? Diferença de 2 logs é igual ao log do quociente. 6 sobre 3 é o quê? 2. Log neperiano de 2. Isso quer dizer que essa áreazinha aqui, ó, de 3 até 6, que está em vermelho, qual o tamanho dela? Log neperiano de 2. Observe que o resultado dessa integral aqui é a área que está em vermelho, né? Integral de 3 até 6, entre a curva e o eixo horizontal, certo? Agora, a segunda integral. A segunda integral, você vai integrar de menos 6 até 3. A mesma função, 1 sobre x, né? Menos 6 até 3, certo? Por simetria, essa área aqui tem que ser igualzinha a essa aqui, ó, só que com sinal negativo. Com sinal negativo, certo? Se a primeira área, se essa área aqui deu log de 2, é óbvio que essa primeira área, que essa outra área aqui, ó, vai dar menos log de 2. Então, essas duas áreas têm o mesmo tamanho, só que essa aqui é negativa e essa aqui é positiva, né? Mas vamos resolver aqui, né? Pronto. Integral de menos 6 até 3. Essa integral aqui, menos 6 até 3. Essa áreazinha aqui, certo? Dá o quê? Primeiro você acha uma primitiva. Qual é a primitiva de 1 sobre x? Log de módulo de x mais c. Log de módulo de x mais c. Substitui o limite superior, que é quem? Menos 3. Ó. Fzão de menos 3. Certo? Menos. Agora, troca o limite inferior. Troca x por menos 6. Certo? Então, você vai trocar aqui nessa função fzão. Você vai trocar o x por menos 3. X por menos 3. Depois vai trocar o x por menos 6. Certo? Fzão de menos 6. Subtrair os dois. Ó. Subtrair os dois. Então, vamos lá. Trocando x por menos 3. Log de módulo de menos 3 mais c. Trocando x por menos 6. Log de módulo de menos 6 mais c. Aí subtrai os dois. Subtrai os dois, né? Certo? Log de módulo de menos 3. Quem é o módulo de menos 3? 3. Certo? Dá 3 só, né? Certo? Log de módulo de menos 6. Quem é o módulo de menos 6? 6, né? Então fica só log de 6. O czão se cancela, né? Certo? Então, isso aqui dá só log de 3. E esse aqui dá só log de 6. Isso aqui dá o quê? Log de 3 sobre 6, né? Propriedade do logaritmo, né? Log da diferença é igual ao logaritmo do quociente, certo? Log da diferença não. Diferença dos logs. Diferença dos logs é igual ao log do quociente, certo? Isso aqui dá log de quê? 3 sobre 6, né? Que é 1 meio, ou 2 a menos 1. É isso?
Aí você traz esse menos 1 para cá, ao lado do log, né? Propriedade dos logs, né? Fica menos 1 log de 2. Ou seja, a mesma área da integral anterior, só que com sinal negativo, certo? Ou seja, essa primeira integral aqui, dá essa áreazinha aqui, que a gente encontrou, que dá log de 2. Essa outra integral aqui, certo? De menos 6 até 3, dá essa área aqui, que é a mesma em tamanho. É a mesma em tamanho, certo? Só que com sinal negativo. Ok? Então, a receitazinha de bolo aqui é o quê? Para resolver uma integral dessa, sumário breve, você acha uma primitiva da função 1 sobre x, ou seja, a integral indefinida, o resultado dela, né, que dá log de módulo mais c, ou seja, você acha o fzão, certo? Depois que achar o fzão, substitui o limite superior, 6, ó, e substitui o limite inferior, 3. Depois subtrai os dois. Pronto, aí você vai achar o resultado da integral definida, certo? De 3 até 6. Mesma coisa com a outra integral. Último exemplo, para a gente terminar essa aula. Eu quero essas duas integrais aqui. Ó. A integral do seno de 0 até π, eu quero essa integral. E a integral do seno de π até 2π. Certo? Observe que o integrando é o mesmo, seno. Né? Essa integral é o que, geometricamente? Aqui está a função do lado direito, está a função seno de x. Seno de x, um período de 0 até x2π. Certo? A primeira integral é essa áreazinha que eu chamei de aqui, esse azão. Ó. A primeira integral. Seno de 0 até π. Você vai integrar de x0 até xπ. Então vai dar essa área que está riscada em vermelho, que eu chamei de azão. Certo? De 0 até π. A segunda integral, observe que é o mesmo seno de π até 2π. Π até 2π. Certo? Vai dar essa área que está em vermelho aqui, a segunda área, abaixo do eixo x. Ou seja, essa área B aqui. Observe que vai dar negativo, né? Vai dar negativo. Eu não sei quanto é que é, mas vai dar negativo. Certo? Então, a primeira integral, essa área A aqui, de 0 até π, primeira integral. E a segunda integral é essa área aqui, ó, área B, de π até 2π, certo? Vamos lá. Como é que é a receitazinha de bolo para a gente achar essa integral definida? Primeiro você encontra o resultado da integral indefinida, ou seja, encontra uma primitiva. A integral do seno é o quê? Do seno de x dx. A integral do seno é menos o cosseno mais uma constante qualquer, arbitrária qualquer, certo? Ou seja, esse aqui é o meu fzão, integral indefinida, né? Então isso aqui é a minha primitiva, certo? Por que eu sei que essa primitiva está correta? Ao derivar o menos cosseno mais c, eu volto para o seno, para o integrando. Repetindo, eu sei que essa integral está correta, que essa aqui é uma primitiva, porque ao derivar essa função aqui, eu volto para o seno de x. Está aqui, ó. Ao derivar menos cosseno mais c, derivar o fzão dá o quê? Derivada do cosseno é menos seno, aí tem o outro menos lá de fora, né? Fica só mais seno. Derivada da constante dá zero. Ou seja, ao derivar o fzão, eu encontro o seno. Certo? Ou seja, ao derivar o fzão, eu encontro o integrando do seno. Então, a primitiva é essa aqui, menos cosseno mais c. Certo? Essa é a primitiva da minha função. Vamos lá, para a primeira integral. Já achei a primitiva. A integral de 0 até π. Ou seja, a integral A, que eu chamei de azão. Azão, né? De 0 até π. Dá o quê? Você vai substituir a primitiva. A primitiva é o fzão, né? Menos cosseno mais c. Vamos esquecer esse c, porque a gente já sabe que ele vai sumir, né? Certo? Ele vai desaparecer no resultado final, né? Então vamos pegar só menos cosseno. Então fzão vai ser só menos cosseno, certo? Você vai substituir o fzão π, limite superior, ó, fzão de π, certo? E vai substituir o fzão de 0, certo? Trocar x por 0, no fzão, certo? O simbolismo para isso aqui é isso aqui, ó. Aqui significa que eu vou trocar o x por π, fzão de π, depois vou trocar o x por 0 e subtrair os dois resultados. Então, troco o x por π, e depois por 0 e subtraio. Vamos lá. Fzão de π. O fzão é cosseno, né? Então, troco x por π, cosseno de π. Então, fica menos cosseno de π. Menos da fórmula, certo? Fzão de 0. Menos cosseno de 0. Venho aqui, né? Troco o x, tudo que for x, coloco 0, né? Fzão de 0. Observe que eu estou esquecendo o czão. Estou deixando ele para lá, já que ele vai se cancelar mesmo, né? Ele aparece nesse primeiro fzão e aparece no segundo. Ele se cancela. Vamos lá. Esse resultado aqui, menos cosseno de π. Aí você lembra, círculo trigonométrico, certo? Eixo horizontal é o eixo dos cossenos. Aqui o ângulo π.
certo? Quem é o cosseno de π? Termina nesse pontozinho B aqui, né? Menos 1. Então, cosseno de π é menos 1. Essa distância aqui, ó, que aponta para a minha esquerda. Para a minha esquerda, né? Então, essa distância é menos 1. Então, cosseno de π você vai trocar por menos 1. Esse cosseno de π você troca por menos 1. Certo? Então, fica menos 1, né? Cosseno de π troca por menos 1, então menos da fórmula. Agora, menos cosseno de zero. Quanto é o cosseno de zero? Cosseno de zero é 1. Cosseno de zero é 1, né? Quando o ângulo está bem aqui, o cosseno é essa distância, mais 1. Certo? Então, troca cosseno de zero, troca por 1. Faça uma continha simples, menos com menos mais, dá 2. Então, o resultado é 2. Certo? O resultado dá 2. Pronto. A primeira integral. O A dá 2. Quer dizer que essa área A aqui vai dar 2. Certo? A integral de 0 até π dá 2. A outra integral, que é de π até 2π, observe que tem o mesmo tamanho a área, né? Só que vai dar com sinal negativo. Vai dar menos 2. Por simetria, essa área A e a área B são iguais, né? Só muda o sinal. Enquanto a primeira integral é positiva, a segunda vai dar negativa. Mesmo tamanho, 2 também, ou seja, menos 2, né? Certo? Vamos lá, segunda integral, integral B. Agora a integral do seno de π até 2π. A primitiva eu já achei, é menos cosseno, certo? Então, eu substituo f por limite superior, f de 2π, certo? Menos, agora o limite inferior, f de π. Repetindo, eu acho a primitiva, que é o f, que a gente já achou, troco o x por 2π, limite superior, depois troco o x por π, limite inferior. Subtraio os dois resultados, certo? f de 2π, troco o x por 2π aqui, cosseno de 2π. Aí tem o menos cosseno, né? O menos cosseno de 2π. Menos da fórmula, f de π, troco o x por π agora, menos cosseno de π. Agora faço essa continha aqui, né? Quanto é o cosseno de 2π? Cosseno de 2π é mais 1. Cosseno de 2π é mais 1, né? Troco o cosseno de 2π por mais 1. Quem é o cosseno de π? Cosseno de π a gente já viu, é menos 1, né? Menos 1. Troco o cosseno de π por menos 1. Certo? Faço uma continha simples, dá menos 2. Então, observe que as duas integrais, A e B, a primeira e a segunda, têm o mesmo tamanho. Só muda o sinal. A integral de 0 até π dá 2. A integral de π até 2π dá menos 2. Isso porque de π até 2π, o gráfico está abaixo do eixo horizontal. Certo? Mas por simetria, essas duas áreas aqui têm o mesmo tamanho. Ok? Tem o mesmo tamanho. Então a gente aplicou a receitinha de bolo, né? Um sumário breve. Eu quero resolver as duas integrais. Primeiro você acha uma primitiva, né? A integral do seno é menos cosseno. Então a primitiva, o f é menos cosseno. Depois que achei o f, a primitiva, você vai substituir os limites superior e inferior, f de π e f de 0, na primeira integral, né? Depois subtrai os dois, certo? Aí acha o resultado da integral, então dá 2. Faz a mesma coisa com a segunda integral, certo? De π até 2π. Aí dá 2 também em módulo, né? Menos 2, na verdade, né? Certo? Então as duas áreas têm o mesmo tamanho, ok? Pronto, a gente encerra por hoje.